Certa manhã, ao acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se na sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre a metamorfose do Franz Kafka. Antes de falar sobre a história do livro, eu sempre gosto de dar um panorama sobre a vida do autor, mas eu já fiz um vídeo sobre o livro do Kafka, né? Eu fiz um vídeo sobre o processo, e lá eu conto então um pouco mais sobre a vida do Kafka e sobre como era o processo de escrita dele. E eu acho bem interessante, caso você ainda não tenha visto esse vídeo, parar esse vídeo que eu tô fazendo agora, e lá no vídeo do processo, que eu vou linkar aqui em cima, ver o vídeo primeiro e voltar para esse vídeo depois. Porque quando você tem uma ideia melhor sobre a vida do autor, eu acho que fica bem mais fácil para você compreender o livro. Então, mais uma vez, o Kafka começa um livro já com o clímax, né? Então a gente já sabe na primeira linha do livro que o Gregor Samsa, né, que é esse caixeiro viajante, ele numa manhã se acordou metamorfoseado em um inseto. No livro em nenhum momento fica claro qual inseto que é que ele se metamorfoseou, então tem pessoas que falam que é uma barata, mas em nenhum momento o Kafka deixa isso bem claro pra gente. Inclusive, em 1915, quando esse livro foi publicado, o Kafka ele proibiu que fossem feitas ilustrações do Gregor Samsa do personagem, justamente para o leitor poder imaginar a sua versão desse inseto monstruoso no qual o Gregor Samsa se metamorfoseou. Então o Gregor Samsa é esse caixeiro viajante, como eu falei, ele é a pessoa que fornece subsídios para a família, então ele é a única pessoa na casa que trabalha, né? Mora ele, a mãe dele, o pai dele e a irmã, e ele tem uma relação bem diferente com cada uma dessas pessoas. E logo quando ele acorda, então ele se sente normal, no momento que ele acorda ele não percebe que ele está metamorfoseado, porque ele continua pensando normal, como se ele estivesse, né, no corpo de uma pessoa. E daí quando ele vai tentar sair da cama, ele percebe que tem uma coisa errada e ele, né, cai da cama, porque ele então tem essas patinhas, esse esqueleto aí fora, que ele não sabe usar, então ele cai da cama e fala assim, putz, eu virei outra coisa. E a primeira coisa que ele pensa, né, a primeira preocupação dele é como que ele vai trabalhar. Então assim, pensa se você acorda transformado num inseto monstruoso. A sua primeira preocupação não é com o seu trabalho, né, é com outra coisa menos o seu trabalho. E isso é muito importante pro livro, porque já mostra, então, esse ar meio capitalismo, né, esse ar de produção, né, que é muito forte aqui no livro. Como eu falei, ele é a única pessoa da casa que trabalha, e isso é muito importante pra obra. Então, esse pensamento, esse medo dele, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pro meu trabalho desse jeito? Isso é muito importante pro desenvolver e pro entendimento da obra. Justamente por isso, então, ele acaba se atrasando pra ir pro trabalho, isso é uma coisa que nunca aconteceu antes. Os pais dele, do lado de fora do quarto, ficam preocupados, né? Ficam assim, Gregor, o que tá acontecendo? Abre a porta. Ele se recusa a abrir, e no momento chega o gerente dele do trabalho falando assim, Gregor, você tem que trabalhar, né? Você tá atrasado, você tem que viajar hoje, etc. E daí ele tem coragem de abrir a porta, e no momento que ele abre, ele, né, sai pra fora, esse inseto sai pra fora do quarto, e a mãe dele desmaia, né? A irmã dele fica louca também, esse gerente que tá ali sai correndo pela casa, que ele viu esse inseto, ele tipo, se assustou muito. E o pai dele empurra o Gregor de volta pra dentro do quarto. Então ele pega ele um cano, alguma coisa, e empurra o Gregor de volta pro quarto. E a partir daí o livro então narra como que essa família vai se adaptar a um filho metamorfoseado nesse inseto. Pra mim a coisa mais interessante de acompanhar na história, né, que é uma história super curta, esse livro aqui tem 95 páginas, né, então é um livro que você lê rapidinho. E nessa história o que é mais interessante acompanhar pra mim é a relação do Gregor com a irmã, a Gretchen. Então, inicialmente ela tem uma certa pena dele, então ela é a única pessoa que vai lá no quarto ver como é que ele tá, né? Mas mesmo assim, tendo pena, ela tem nojo dele, então ela vai no quarto, ele sempre se esconde dela pra ela não ver, né, esse corpo metamorfoseado, pra ela não ter nojo, ela abre a janela pra sair aquele cheiro ruim do quarto. E daí ela é a única pessoa que se preocupa em deixar comida pra ele, então ela vai lá e deixa um pouco de leite. E o Gregor ele vai lá e toma esse leite e ele não gosta. Então ele fala assim, putz, o que eu gostava antes agora eu não gosto. Então a irmã dele vai lá e põe umas comidas podres pra ele descobre que ele gosta muito mais da comida podre do que da comida fresca. Eu acho muito interessante o Gregor ir descobrindo, né, essa nova vida dele enquanto inseto e a maneira como ele e a irmã vão lidando com isso juntos. Então a irmã ela também vai no quarto e ela muda os móveis de lugar pra poder facilitar pra ele a locomoção, já que ele virou um inseto, né? Mas à medida que ela faz isso, o Gregor não gosta, ele se sente meio constrangido, ele fica meio bravo com ela movendo esses móveis. E se você viu o meu vídeo sobre o processo, você conseguiu entender que nessa cena o Kafka faz de novo aquilo que é um Heimlich, né? Esse substantivo alemão que não tem tradução, mas é alguma coisa estranhamente familiar.
Eu vou ler para vocês aqui um trecho que mostra muito bem o que é um Heimlich do Kafka. Mas o enorme quarto vazio, no qual ele estava obrigado a deitar no chão, o amedrontava, sem que ele conseguisse descobrir a causa, pois era o quarto que habitava desde os 5 anos. E meio inconscientemente, e não sem um pouco de vergonha, deu uma volta e correu para baixo do sofá, onde se sentiu de imediato muito confortável, apesar das costas um tanto espremidas e de não conseguir mais erguer a cabeça, lamentando apenas que seu corpo fosse largo demais para caber todinho debaixo do sofá. Então, o quarto dele, né, que ele tinha um conforto, de repente se tornou uma coisa estranha para ele. Isso é exatamente o Heimlich. Então, o Kafka fez isso no processo, o Kafka faz isso aqui na Metamorfose. E aqui fica ainda um pouco mais claro do que no processo. E o livro é inteiro cheio dessas frases que pelas entrelinhas existe esse Heimlich. E se você não sabe o que é isso, se você não leu sobre isso, fica difícil você entender o quão profundo que é a obra desse autor aqui. Então, com o decorrer do livro, o Gregor ele vai se acostumando com esse novo corpo dele, né, com essa metamorfose que ele sofreu. E a irmã, que inicialmente tinha ali uma relação até que estável com o Gregor, com o passar dos meses ela começa a não gostar mais dele, ela se cansa, né, de tentar ajudar ele, e lá no final da obra é ela quem dá a ideia de se livrar do Gregor. Então a gente vê que não só o Gregor sofreu uma metamorfose, mas a relação do Gregor com a Gretchen também sofreu uma metamorfose. Então no início que era uma relação muito boa, né? Até antes dele se metamorfosear, eles tinham uma relação muito boa. Ele inclusive queria pagar um conservatório para a irmã e aprender a tocar, porque ela gostava muito de música, e ela era muito boa nisso. E essa relação que inicialmente era boa se transforma então numa coisa muito ruim, né? No final ela já odeia o Gregor. Então a gente já viu duas metamorfoses, a metamorfose do Gregor e a metamorfose da relação do Gregor com a Gretchen. E nesse livro aqui fica claro que o pai do Gregor é quem mais odeia o Gregor, principalmente depois dele ter se metamorfoseado. Pra quem conhece o Kafka sabe que em todas as obras do Kafka o pai sempre odeia o personagem, né? Tem uma relação meio difícil. Porque o próprio Kafka tinha uma relação muito complicada com o pai dele, né? Existe esse livro do Kafka chamado Carta ao Pai, que eu já li, que também é muito bom, que o Kafka então manda essa carta pro próprio pai, dizendo por que o pai tinha sido essa pessoa tão ruim, né? E então o Kafka transpôs isso para esse livro. Então o pai do Gregor tem um ódio muito grande do Gregor depois dessa metamorfose. E por que isso? Porque, como eu falei, o Gregor era a única pessoa na casa que tinha dinheiro, né? Ele era esse caixeiro viajante e ele conseguia ganhar uma quantia relativamente boa de dinheiro para sustentar a família. Mas no momento que o Gregor passou por essa metamorfose, ele não consegue mais sustentar a família. Então, a única função que ele tinha acabou se perdendo. A única função que ele tinha na visão do pai, que seria prover financeiramente a família. Isso acaba mostrando, então, uma relação social pautada apenas pelo interesse do pai. Então, de novo, essa crítica aí ao capitalismo. A partir do momento que o Gregor não pode mais gerar capital para a família, ele se torna inútil. Isso é muito interessante de ver, né? Porque a principal preocupação tanto do Gregor quanto da família é, e agora, né? Como que a gente vai ganhar dinheiro? Sendo que tem coisas muito mais importantes acontecendo na casa, como, por exemplo, um filho metamorfoseado. Isso é muito mais importante do que descobrir como vai ganhar dinheiro, né? Eu acho, pelo menos. Tem uma cena aí, que eu acho a cena mais pesada do livro, inclusive, que o Gregor, ele sai de novo do quarto, e o pai dele fica super bravo, e o pai dele atira uma maçã, e essa maçã fica presa nas costas dele, né? Porque ele tem, assim, então, esse esqueleto por fora, e ele não consegue, obviamente, tirar a maçã, porque ele não tem mãos, né? Ele só tem as patinhas. E essa maçã começa a apodrecer, começa a gerar uma reação inflamatória ali, e começa a doer muito o Gregor. E é por causa dessa maçã que no final do livro o Gregor acaba falecendo, né? Não me importo em dar esse spoiler que o Gregor morre, porque, como eu falei, o importante desse livro não é a história em si, né? É mais como a família vai lidar com isso, até porque na primeira linha a gente já tem o clímax do livro, né? Então, pra Kafka, o spoiler não é tão importante. Quando eu falo, então, que o pai do Gregor e a família como um todo acabam vendo o Gregor como um inútil, justamente porque ele não pode mais trabalhar, isso mostra uma terceira metamorfose. Então é a metamorfose de uma família que antes gostava muito do Gregor, mas a partir do momento que ele não pode mais trabalhar, ele começa a se tornar uma pessoa que não tem mais função naquela casa. E pra mim, a quarta metamorfose que eu consigo ver nesse livro é a metamorfose da irmã, da Gretchen, né? No começo do livro, ela é como se fosse uma menina, ela não é retratada como se fosse uma mulher ainda, mas lá no final do livro, a família já diz que ela está muito bonita, que ela inclusive está pronta para ter um marido. Então, à medida que o Gregor define na história,
a Gretchen, ela ascende, né? Então no final do livro ela já está uma mulher, né? Já tá pronto pra casar, inclusive. Então essa pra mim é a quarta metamorfose, né? Então eu consigo ver 4 metamorfoses no livro. Existe essa primeira metamorfose, que é a metamorfose, obviamente, do Gregor se transformando num inseto. Existe a metamorfose da relação da irmã com o irmão, que antes era boa e depois se torna ruim. Existe a metamorfose do Gregor com a família, então, que se torna para a família um inútil depois, que ele é transformado num inseto. E a última metamorfose, na minha opinião, é a metamorfose da Gretchen, que muda esse perfil que ela tinha no começo da história. Então, eu consigo ver 4 metamorfoses. Talvez existam muitas outras que eu não consegui ver. Então, se você conseguiu ver mais alguma, deixa aqui nos comentários, porque eu acho que esse livro vai muito além da metamorfose do Gregor. Bom, pra terminar, eu quero falar que, como sempre, a escrita do Kafka é muito boa. Como eu falei, esse é um livro que tem ali 95, 100 páginas, e eu sentei pra ler ele de uma vez só. A primeira vez que eu li esse livro, na verdade, eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho, e recentemente eu tava passando pelo sebo e eu vi essa edição aqui, com ela da Melhoramentos, né, com as ilustrações do Luiz Scafati. Ela estava super barata e eu acabei comprando e relendo. Essa é uma edição muito bonita, ela tem várias ilustrações legais. Só que o que é interessante é que ela traz ilustrações do Gregor, enquanto inseto. E aqui ele é retratado como uma barata, na verdade, né? Parece que é uma barata, tem até inclusive a maçã aqui. Isso vai contra o que o Kafka queria, né? O Kafka não queria ilustrações, na verdade. Mas tudo bem, né? Acho que... ok. Ó, aqui de novo. Ele é realmente ilustrado, parece com uma barata, né? Mas no livro isso não fica claro em nenhum momento. É muito engraçado, né? Não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui é a carinha do Kafka na barata. Isso é muito bizarro. Enfim, a Metamorfose é um livro que precisa ser lido. Eu acho que esse aqui é o principal livro do Kafka. E o Kafka também é um autor que precisa muito ser conhecido, porque ele escreve muito bem, e ele tem esses livros muito legais, onde o que importa não é justamente a história em si, assim, não é o clímax, não é o enredo que importa muito, porque a gente já viu que o clímax na primeira linha já é contado pra gente. O que importa é mais como as pessoas reagem ao acontecimento em si, né? E como a relação familiar dos parentes com o Gregor vai se mudando com o decorrer do livro. Isso é muito interessante mesmo. Então, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar. Até a próxima. Tchau!